Boa tarde, o meu nome é Tainá Alves Rocha, eu sou médica de família e comunidade e mestranda em doenças infecciosas. Nós vamos falar hoje sobre as comorbidades nas febres hemorrágicas. A dengue é uma doença febril aguda que pode se manifestar de forma leve até o choque. Atualmente é a mais importante arbovirose do planeta. Possui como agente etiológico o arbovírus do gênero Flavivírus, pertencente à família Flaviviridae, do qual são conhecidos 5 sorotipos, sendo o primeiro ou quarto sorotipo já encontrado no Brasil, e o quinto sorotipo só foi descoberto ainda na Malásia e foi revelado no congresso em Bangkok. A fêmea do mosquito Aedes aegypti é o vetor da dengue e ela possui hábitos diurnos e vespertinos. Por isso que é importante o uso do repelente também durante o dia e das roupas adequadas para evitar a picada pelo mosquito da dengue. A sorologia para a dengue ela pode ser pedida a partir do 6º dia da doença. Além da sorologia, a gente tem também a pesquisa do antígeno NS1. É importante a gente saber e sempre orientar o paciente em toda consulta médica que existem 2 classes de medicamentos que são contraindicados. O ácido acetil salicílico e o anti-inflamatório não esteroidal. Isso é importante porque muitas vezes assim na prática clínica, principalmente na atenção primária, a dengue surge com alguns sintomas que são semelhantes a resfriados. E tais sintomas levam o paciente a tomar anti-inflamatórios, como, por exemplo, um ibuprofeno, uma nimesulida. E aí eles chegam para a gente usando essa medicação e a gente tem como função também orientar que essas medicações são contraindicadas. O tratamento é feito com suporte de acordo com a classificação do risco. O paciente vai ser classificado em A, B, C ou D. É importante falar para o paciente também que uma das coisas mais importantes no tratamento é a hidratação. E ele também é responsável, principalmente na classificação do A e do B, de contribuir com essa parte do tratamento. E a notificação da doença é obrigatória. A prova do laço é uma parte muito importante do nosso atendimento ao paciente com dengue. E ela começa desde a época da triagem, que o paciente chega para a equipe da enfermagem, até o atendimento dentro do consultório médico. É importante falar que ela não pode ser feita nem com garrote, nem com torniquete. Eu já ouvi relatos de pacientes me perguntarem dentro do consultório se podia ser feito com esses 2 equipamentos e eu resolvi trazer para vocês hoje na web essa informação. Ela deve ser feita com o esfigmomanômetro. Todo paciente com suspeita de dengue, a gente deve fazer a prova do laço. Como que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai medir a pressão do paciente, normalmente, lembrando que ele deve estar na posição adequada. Se estiver na posição sentada, o braço deve estar na altura do coração. O paciente não pode estar com as pernas cruzadas. Ele não pode ter acabado de tomar café, Coca-Cola, algum estimulante, algum energético, tá bom? E aí você vai medir a pressão dele com a técnica adequada. Medindo a pressão, a gente vai somar a pressão sistólica com a pressão diastólica e vai dividir por 2. Esse valor vai dar o valor da pressão arterial média. A gente remove o manguito, se você estiver usando o digital, coloca o manguito com o esfigmomanômetro manual e vai colocar até a pressão arterial média que você mediu. Por exemplo, se o paciente teve a pressão 12/8, você vai somar 120 com 80, vai dar 200, vai dividir por 2, 100. 100 é a pressão arterial média desse paciente. Então, você vai pegar o manguito e vai insuflar o esfigmomanômetro até 100 e vai deixar no adulto durante 5 minutos. E na criança, a gente deixa um tempo menor, durante 3 minutos. Deixou esses 5 minutos no adulto ou 5 minutos na criança, a gente remove o esfigmo e vamos fazer um quadrado de 2,5 centímetros por 2,5 centímetros e vamos contar se apareceram petequias, quantas apareceram naquele quadradinho. No adulto, se der 20 ou mais petequias, a prova do laço é positiva. E na criança, se der 10 ou mais petequias, a prova do laço vai ser positiva. É importante informar para o paciente que a prova do laço, ela aperta o braço, que ela pode deixar o braço dormente, pode deixar o braço um pouquinho hiperemiado, um pouquinho vermelho, porque isso às vezes assusta no consultório. Então, na hora que você colocar o manguito, você, por favor, oriente o paciente, você vai fazer um teste que é muito importante para o seu diagnóstico, para o seu correto tratamento e que pode deixar o braço dele dormente, pode deixar vermelho, mas que vai ser momentâneo durante apenas o tempo indicado, tá bom? Se a prova do laço for positiva antes do tempo determinado, você pode interrompê-la e é importante lembrar também que ela pode ser negativa em pessoas obesas e também durante o choque, então nesses pacientes a gente deve estar atento.
A dengue, atualmente, desde janeiro de 2014, ela tem uma nova classificação. E aí eu já trouxe aqui para vocês a nova classificação, que é diferente da classificação anterior. A anterior era em dengue clássico, dengue com complicações, febre hemorrágica da dengue e síndrome do choque da dengue. A classificação nova, que aqui vem desde janeiro de 2014, é em dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave. É importante conhecer essa classificação até para notificação, até para o uso do SINAM. A gente tem que conhecer a nova classificação. Às vezes os pacientes vêm, até um hoje me perguntou, mas e a classificação não era dengue hemorrágica? Eu expliquei para ele, olha, desde janeiro de 2014 a classificação mudou. Então, para a gente como profissional de saúde, até para notificação, para preenchimento de formulário, a gente deve usar essa classificação nova, que é em dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Então, começando a falar da dengue, as manifestações clínicas incluem, primeiro, a febre, usualmente entre 2 e 7 dias, associada ou duas ou mais das seguintes manifestações, que incluem náuseas e vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia e dor retroorbitária, petequias ou prova do laço positiva e leucopenia. Muitas dessas manifestações são por conta do acometimento que o vírus faz em determinada parte do organismo. Por exemplo, a dor retroorbitária vem por conta do acometimento. Vamos para o próximo. Agora, a dengue com sinais de alarme, é importante afirmar para vocês que a gente deve estar muito atento no período do declínio da febre. Então, a gente orienta o paciente a voltar no período do declínio da febre, ou no 5º dia de sintomas, que é nesse período que costumam surgir os sinais de alarme. Um ou mais dos seguintes sinais de alarme, que inclui dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação do abdômen, vômitos persistentes, sangramento de mucosas, letargia ou irritabilidade, hipotensão postural, que é quando a pessoa levanta e tem uma variação muito brusca da pressão, ou lipotímia, que é a perda da força muscular sem rebaixamento do nível de consciência, hepatomegalia maior que 2 centímetros, aumento progressivo do hematócrito ou acúmulos de líquidos, como ascite, derrame pleural e derrame pericárdico. Lembrando que o valor normal do tamanho do fígado, da hepatimetria, vai de 8 a 12. Então, se passar 2 centímetros a mais do valor normal, 2 a mais que 12, a gente já começa a desconfiar como sinal de alarme. E quais são as manifestações clínicas da terceira classificação da dengue grave, né? É todo caso de dengue que apresente um ou mais dos seguintes achados. O primeiro é o extravasamento grave de plasma, levando ao choque, que pode ser evidenciado por alguns sinais no exame físico. Ataque cardíaco, as extremidades distais frias, o pulso fraco e filiforme, o enchimento capilar lento, maior que 2 segundos, a pressão arterial convergente menor que 20, que é a diferença da pressão sistólica para a pressão diastólica ser menor do que 20 milímetros de mercúrio, ataque apneia, lembrando que o valor normal vai de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto, né? Então, se estiver superior a 20, a gente considera como taquipneia. A oligúria, que é menor que 1,5 ml quilo-hora. A hipotensão arterial, que é uma fase tardia do choque. A cianose, que é uma fase tardia do choque. E a acumulação de líquidos com insuficiência respiratória. O sangramento grave e o comprometimento grave dos órgãos. Então, esses 3 fatores são indicativos da dengue grave. Aqui eu trouxe esse fluxograma do Ministério da Saúde para vocês, só para a gente fazer um apanhado geral, principalmente a gente da atenção primária, do que a gente deve focar no paciente com dengue, né? Vindo aqui nesse grupo A, é o grupo do paciente que não tem prova do laço positiva, não tem petequia e não tem nenhum sinal de alarme. Esse paciente do grupo A, ele pode ter um acompanhamento ambulatorial, ele não precisa de hidratação venosa, ele pode fazer uma hidratação oral com prescrição de um soro de reidratação oral, pode ser prescrito para ele a dipirona e paracetamol em caso de dor. Lembrando que pode usar até 1 grama de dipirona, se a dor estiver muito forte. A gente pode estar passando uma loratadina, se tiver um prurido. Então, esse paciente é um paciente que na atenção primária a gente acompanha bem. Do grupo B, é o paciente que já tem ou surgimento de petequia ou prova do laço positivo, mas não tem sinal de alarme. O grupo B, a partir do grupo B, a gente já sabe que é um grupo que a gente deve acompanhar melhor, porque pelos estudos são grupos que podem evoluir para dengues mais complicadas. O grupo C é o grupo que vai ter os sinais de alarme que a gente já conversou.
O grupo C, ele exige acompanhamento em leito de internação até a estabilização desse paciente. E o grupo D, que é o grupo da dengue grave, é um acompanhamento no leito de emergência, que são os pacientes que tendem a evoluir para dengues mais graves. Tem uma dengue mais complicada e exige monitorização 24 horas. Aí uma grande pergunta que muitas pessoas se fazem, né? Por que algumas pessoas desenvolvem a febre hemorrágica e outras pessoas não desenvolvem a febre hemorrágica? Existe a formação dos complexos antígeno-anticorpo. Com essa formação desse complexo, ocorre a liberação de histamina pelos basófilos, via IgE, e a ativação do sistema complemento. Esses dois fatores causam alteração na permeabilidade do vaso e o surgimento de edema. Essas alterações provam alterações na coagulação e hemorragias. Elevação do fator de necrose tumoral alfa, que pode induzir a queda das plaquetas. Em alguns casos, essa resposta é amplificada, ocorrendo grande extravasamento de proteínas, perda significativa de volume para o terceiro espaço e plaquetopenia importante, que é a febre hemorrágica da dengue. Em algumas pessoas, o sistema ocorre de maneira mais leve e de outras mais acentuadas, ocorrendo a febre hemorrágica. Existem 3 teorias que podem explicar a manifestação mais grave em alguns pacientes. A primeira delas é a teoria de Rosen, que explica que formas mais graves seriam resultantes de cepas extremamente virulentas. Então, vírus mais virulentos causariam as formas mais graves. Já a teoria de Halsted explica que a resposta imunológica na segunda infecção é exacerbada, o que resulta em uma forma mais grave da doença. A gente vê isso em muitos livros, que pessoas que tiveram dengue em um intervalo de 2 a 5 anos, tiverem um segundo episódio nesse intervalo, podem ter uma forma mais grave da dengue. E a teoria integral da multicausalidade, que é a terceira teoria que junta os dois fatores, né? É uma integração de diferentes fatores de risco. O primeiro deles são os fatores individuais, são pessoas menores que 15 anos, lactentes, mulheres, caucasianos, bom estado nutricional, presença de alguma enfermidade crônica como diabetes, asma e anemia falciforme. Fatores virais, que incluem o sorotipo circulante e a cepa mais virulenta, e os fatores epidemiológicos, que é uma população mais suscetível, um vetor mais eficiente, uma alta densidade vetorial, 2 ou mais sorotipos circulando simultaneamente, 2 infecções no intervalo de 3 meses e 5 anos por sorotipos diferentes, e sequência das infecções e ampla circulação do vírus. Aí, aqui eu fiz um breve resumo sobre as condições clínicas especiais, né, ou risco social ou comorbidades. Esses pacientes são pacientes que a gente deve acompanhar com maior proximidade para a gente evitar que eles evoluam mal. As lactentes, menores de 2 anos, as gestantes, os maiores de 65 anos e a presença de comorbidades, como asma não controlada, hipertensão, doença renal grave, tudo isso a gente deve acompanhar o paciente mais atentamente. Como que a gente vai fazer esse acompanhamento? O hemograma ele é obrigatório e outros exames laboratoriais de acordo com a condição clínica do paciente. A gente deve reclassificar os pacientes após cada avaliação clínica e os resultados dos exames. Às vezes o paciente hoje está com prova do laço positiva, já no dia seguinte não está. A prova já fica... às vezes o paciente está com prova negativa e no dia seguinte fica positiva. Então, ele já muda de grupo de um dia para o outro. São pacientes que exigem um acompanhamento mais aproximado. Agora, falando sobre as febres hemorrágicas e o HIV, como o doutor Marcelo falou, foi um caso de um paciente que eu atendi, que eu me questionei se o fato dele ter o HIV tornaria aquela infecção mais grave. Então, isso para a gente que é profissional de saúde, a gente tem que ficar atento ao fato daquela comorbidade. E aí, fomos pesquisar e descobrimos que alguns fatores que trouxemos aqui para vocês hoje, tá? Primeira coisa é que o vírus do HIV, ele gera no corpo um processo inflamatório, semelhante aos causados pelas doenças crônicas, contribuindo para acelerar o processo de envelhecimento. Em algumas doenças, como hipertensão e como diabetes, elas aparecem mais cedo no paciente que tem HIV. Porém, aqui no caso da dengue, não é isso que acontece. A infecção pelo vírus da dengue em pacientes com HIV não é muito bem estudada. Isso a gente observou com pesquisas no Dynamed, no PubMed. Não encontramos muitos artigos que lidam com essa co-infecção. Porém, os artigos que a gente pôde encontrar
eles sugeriram uma inibição transitória na carga viral do HIV, bem como uma progressão clínica benigna da dengue. A gente trouxe também aqui um estudo que foi realizado no estado de Colima, no México, que ele realizou o acompanhamento de 6 pacientes que estavam com a co-infecção dengue e HIV. Né? A partir desse estudo, eles viram que nenhuma complicação grave foi observada nos pacientes durante a infecção pelo vírus da dengue. Além disso, observaram que não tinha alteração significativa das cargas virais do HIV. Então, esse estudo aqui foi mais um que provou, por meio da observação, estudo observacional, que não havia diferença com relação à presença do HIV naquele paciente infectado com dengue. Um outro estudo que foi publicado na Scientific Reports em 2019, ele mostrou um resultado muito interessante, que a função plaquetária na co-infecção por dengue e HIV se associava a níveis mais baixos de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas derivadas das plaquetas. E a dengue acabava aparecendo de forma mais branda, né? Além disso, observou-se que as plaquetas são ativadas durante a infecção por dengue, independente da co-infecção pelo HIV. Em 2003, um outro estudo realizado observou uma redução transitória na carga viral do HIV durante a co-infecção com o vírus da dengue. Recentemente, foi comprovado que a proteína NS5 do vírus da dengue inibe a replicação do HIV in vitro. A soropositividade para dengue está associada a uma menor carga viral do HIV e maior contagem de linfócitos CD4, o que pode refletir em um melhor estado imunológico. Por fim, um outro estudo publicado em 2016 na Tailândia verificou a soroprevalência da infecção pelo vírus da dengue em crianças infectadas pelo HIV, em comparação com as crianças saudáveis, e concluiu que as crianças infectadas pelo HIV não apresentavam soroepidemiologia diferente das crianças saudáveis na infecção pelo vírus da dengue. Para encerrar, a gente já viu que o tratamento do paciente com HIV é semelhante ao tratamento do paciente que não possui a doença, porque a evolução da doença é semelhante, então a gente deve ficar atento à presença da prova do laço positivo, à presença de peteca, à presença de sinais de alarme, sinais de gravidade e também as indicações de internação, a gente não pode deixar de lembrar. A primeira delas é a presença de sinais de alarme ou de choque, sangramento grave ou comprometimento grave dos órgãos, que são os grupos C e D. A segunda é recusa na ingestão de alimentos e líquidos. A terceira indicação de internação é o comprometimento respiratório, dor torácica, dificuldade respiratória, diminuição do murmúrio vesicular ou outros sinais de gravidade. A quarta é a impossibilidade de segmento, retorno à unidade de saúde, que aí vem a questão social, às vezes a gente está atendendo uma pessoa em situação de rua, a gente deve ficar atento, se houver impossibilidade de segmento, de retorno, a gente deve pensar na indicação de internação. A quinta são comorbidades descompensadas, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, uso de dicumarínicos, crise asmáticos, incluindo até aqui o HIV que estiver fora de controle, a gente também deve pensar na indicação de internação. Por isso que é sempre bom perguntar como está a aderência dele ao tratamento, se está fazendo o controle adequado. E por fim, outras situações a critério clínico. Às vezes a gente tem uma situação diferente no consultório e a gente pensa na situação da indicação de internação, a gente pode estar conversando com outro colega e indicando a internação para esse paciente. Muito obrigada. Boa tarde.